Rampas. A rampa é um plano inclinado usado para a circulação vertical, né, de um pavimento a outro, ou de um nível a outro. Então está um desenho de uma rampa curva, né, que eu tirei do livro de Montenegro. O que é que fala o Código de Obras de Aracaju sobre rampas? A declividade máxima das rampas destinadas à circulação vertical de pessoas será de 15%. Ou, caso de hospitais e escolas, esse limite será de 12%. Então, se for para circulação de pessoas em geral, 15%. Especialmente for hospital ou escola, a rampa, o limite de inclinação, de declividade, é de 12%. Depois a gente vai ver o que trata esse 12%. O que é isso? Tá? É 12% em relação ao quê? Né? Quando do uso de rampas em residências e lugares coletivos, nunca ultrapassar de 12% de inclinação. A declividade das rampas destinadas ao acesso de automóveis às garagens de casas será de 25% no máximo. Tá? Então, a declividade para rampas de automóveis, 25%. E o que é que fala o Código de Obras de Lagarto a respeito de rampas? Aí tem dimensionamento de rampas. Tem um anexo 5 lá que fala sobre isso. Aí tem essa tabela, que na primeira coluna tem a declividade ou inclinação admissível de cada segmento de rampa. Certo? Então aí tem a declividade na primeira coluna. Na segunda coluna, o número máximo de segmentos de rampa. O que é um segmento de rampa? São trechos de rampa, como se fossem lances de escada, né? Só que em rampa a gente chama de segmento. Então, qual é o número máximo de lances da rampa, né? Uma direção e outra direção. Na terceira coluna, projeção horizontal máxima para segmentos de rampas. Então, qual é a projeção? A rampa ela é inclinada, né? Então, ela vai ter uma projeção horizontal, ou seja, como se fosse você rebatendo essa linha inclinada no plano, né? Então, qual é a projeção, o comprimento máximo para esses lances de rampa? E na quarta coluna, a altura máxima para o desnível de cada segmento de rampa. Então, cada segmento tem um desnível máximo, a depender da declividade, certo? Então, aí nós temos, na primeira linha, a declividade menores que 5%. Então, essa primeira linha, aí se for menor que 5%, não tem limite para o número máximo de segmento. Então, é sem limite. A projeção horizontal máxima é 15 metros. E a altura para desnível de cada segmento de rampa é 75 centímetros. De cada lance da rampa, cada segmento da rampa. Aí, se ultrapassar os 5%, né? Se for maior que 5% e se for menor ou igual que 8,3%, aí também não tem limite para o número máximo de segmento. A projeção horizontal máxima é 12 metros e o desnível máximo é 75 centímetros também. Aí se tiver entre 6,25% e 8,3% também, né? Se tiver nessa faixa aqui, quer dizer, aqui essa faixa, a terceira linha, está inclusa na primeira, né? Porque o 8,3 também está aqui, né? Então, tem aqui um limite também sem limite. A projeção é de 9 e o desnível 0,75 metros, ou 75 centímetros. Se for igual a 8,3%, aí sem limite, tá? Então, a projeção 9 metros e o desnível 75 centímetros. Se for entre 8,3% e 10%, aí o número máximo de segmento de reta já passa a ser 2. Então, eu só posso ter 2 lances para essa rampa entre 8,3% e 10%. Tá? A projeção máxima horizontal é 1,5 m, é bem reduzida, né? E a altura máxima de desnível é 15 centímetros. Seria uma rampinha pequena, né? De subida de desníveis de casa, praticamente, né? 15 centímetros. E entre 10% e 12,5% só pode ter um lance, um segmento,
a projeção horizontal máxima é 60 centímetros e o desnível máximo é 0,075, metade de 15 centímetros, tá bem pequenininho. Ok? Então, isso aqui é a tabela, né, do anexo 5 do Código de Obras de Lagarto, referente a rampas. E existe também uma norma da ABNT, que é aquela mesma norma que trata de escadas, né, a norma de acessibilidade, que é a ABNT NBR 9050 de 2020, que diz o seguinte a respeito de rampas. São consideradas rampas as superfícies de piso com declividade igual ou superior a 5%. Então, se você tiver uma declividade menor que 5%, não é uma rampa, é só um desnível de piso mesmo. Dimensionamento. Para garantir que uma rampa seja acessível, são definidos os limites máximos de inclinação, os desníveis a serem vencidos e o número máximo de segmentos. Tá? Aí vem aquela questão que eu falei para você. O que é esse 5%, 8,3%? É porcento em relação a quê? Então está aqui a fórmula que lhe dá essa declividade em percentual. O I, né, que é a inclinação expressa em porcentagem, é igual ao H vezes 100 dividido por C, onde H é o nível, é a altura do desnível, certo? É a diferença de um piso a outro que você quer alcançar, aquela diferença de nível, esse é o H, e o C é o comprimento da projeção horizontal que está essa declividade. Ou seja, é o percentual, no caso da declividade, né? É o percentual da altura, ou seja, do desnível, em relação ao comprimento desenvolvido naquela rampa, comprimento horizontal, certo? Então, isso é que é o I, né? Essa declividade, esse porcento que a gente está falando aí. Aí está um desenho que a norma mostra de uma rampa. Nós temos aqui quantos segmentos? Aí temos um segmento, aí tem um patamar, depois 2 segmentos, um segundo patamar, 3 segmentos, um terceiro patamar e 4 segmentos e um último patamar. Então, os segmentos são essas partes inclinadas, né? A rampa em si, né? Então aqui é uma rampa composta por 4 rampas menores, né? E entre essas rampas menores tem patamares para descansar, certo? E também em função dessas normas todas que eu acabei de falar, que tem o comprimento horizontal máximo, tem o desnível máximo. Então, para obedecer essas características, às vezes é necessário a gente lançar a mão de vários lances, vários segmentos de rampa, tá? Então aqui nós temos a rampa vista em planta. Então aqui a rampa sobe por aqui, né? Aí vem aqui, patamar, vem para cá, outro patamar e chega aqui no pavimento superior, tá? E aqui em corte, em vista, né? Vista lateral. Um corte passando fora da rampa, né? Visualizando ela. Aí aqui eu tenho os Hs, né? Esse H aqui é o desnível de cada lance, né? E o C é o comprimento de cada segmento ou lance. E aqui são as larguras dos patamares, né? 1,20 m. O que é que fala mais a respeito de rampas a ABNT 9050? As rampas devem ter inclinação de acordo com os limites estabelecidos na tabela 4, para a inclinação entre 6,25% e 8,33%. É recomendado criar áreas de descanso nos patamares a cada 50 metros de percurso. Então aí a norma está dizendo que essa tabela deve ser usada para o cálculo, né, das rampas. E para a inclinação entre 6,25 e 8,3, que é essa última linha aqui, ó, né, da tabela, eu não posso ter lances, né, ou segmentos maiores que 50 metros de comprimento. Tá? Então, para esse último, essa última linha aqui, tá legal? Aí o que é que diz aqui a tabela? Tenho aqui na primeira coluna o desnível máximo de cada segmento. Então aqui 1,5 m cada inclinação daquela, né, cada segmento. Aqui 1 metro e aqui 80 centímetros. Quando é que eu aplico? 1,5 m, 1 metro ou 80 centímetros de desnível máximo?
em função da declividade que você coloca na rampa. Ou seja, se for 5%, né, então você coloca 1,5 m. Então você pode colocar uma rampa de 5%, é uma declividade bem leve. Então você pode colocar uma altura máxima para aquele lance, para aquele segmento de 1,5 m. Não pode passar de 1,5 m. Mas pode perguntar, pode ser menos, professor? Pode. Pode ser qualquer valor abaixo de 1,5 m, certo? Para 5%, né? E qual é o número máximo de segmento de rampa? Não tem limite. Você pode botar quantos segmentos você quiser, se você usar 5%. Né? Agora, se você usar uma declividade entre 5% e 6,25%, aí o desnível máximo de cada segmento é 1 metro. Certo? Então você não pode passar de 1 metro. Posso colocar 90 centímetros? Posso. Posso colocar 80 centímetros, como está ali embaixo? Posso também. Ah, mas 80 não é da próxima linha? Não tem problema. É qualquer valor abaixo de 1 metro, certo? Para cada linha dessa. Aqui é desnível máximo de cada segmento. Aqui é qualquer valor abaixo de 1,5 m, qualquer valor até 1,5 m, na verdade, né? Não é abaixo. É de 1,5 m para baixo, né? Aqui de 1 metro para baixo e aqui 80 centímetros para baixo. Que é o caso de rampas entre 6,25% e 8,33% de declividade, certo? Aí sim, nesse último aqui, né, você precisa ter um limite, né, aqui a norma fala, um limite máximo de lances, de segmentos. No caso, 15 segmentos, no máximo. Ok? Então essa é a principal tabela da norma de acessibilidade para rampas. Aí continuando, em reformas, certo? Aí tem uma observação, né? Em reformas, quando esgotadas as possibilidades de soluções que atendam integralmente a tabela 4, que é a tabela anterior, né? Que é essa tabela aqui, certo? Se eu não conseguir atender a tabela 4, podem ser utilizadas inclinações superiores a 8,33% e até 12,5%, conforme tabela 5. Então, a norma abriu uma exceção, né? Ela está dizendo aí que, se você estiver fazendo um projeto de reforma, o que é um projeto de reforma? É um projeto em que já existe a edificação, né? Já é uma construção existente, e você vai modificar aquele projeto, aquela edificação. Então, é uma reforma. Então, se for reforma, como em reforma é mais complicado do que num projeto novo, você acrescentar elementos no projeto, certo? Dá mais estudo que você tem que fazer, mais cuidados. Então a norma abre uma exceção, se for reforma. Agora diz assim, quando esgotadas as possibilidades de soluções, ou seja, primeiro, a norma está dizendo assim, primeiro tente, né, colocar na tabela 4. Então a norma está dizendo que a preferência é que você use até 8,33%, de 5 a 8,33%, certo? Agora, se você não conseguir, né, colocar e for uma reforma, só vale isso para reforma, então você pode passar um pouco de 8,33% e pode ir até 12,5%, tá, por cento. Agora tem as restrições. Se for entre 8,33% e 10%, você vai colocar um desnível máximo de cada segmento de 20 centímetros. E o número máximo de segmentos de rampa, de lances, 4 segmentos de rampa, certo? E se for entre 10% e 12,5%, você só pode ter um desnível máximo de 0,075 e um segmento de rampa. Só pode ter um lance, a rampa, se for nessa declividade aí, certo? Você não pode ter dois segmentos, né? Uma rampa, patamar e outra rampa, não pode. Então, resumindo, usa-se a tabela 4, se não der para colocar na tabela 4, se for reforma, né? Se for um projeto novo, não pode fugir da tabela 4, certo? A norma só está abrindo a seção para reforma. Se for reforma, você pode usar a tabela 5. Mas primeiro, a norma está dizendo, primeiro tente colocar na tabela 4. Se você não conseguir, né, vá para a tabela 5. Por que isso? É porque quanto menos declividade você coloca na rampa, menos cansativa a rampa é de ser vencida, certo? De ser ultrapassada, né? Quanto mais leve for a inclinação da rampa, melhor
para o usuário. Entendeu? Por isso que a norma limita em termos de declividade. Para rampas em curva, ou seja, você quer colocar uma rampa curva, você não quer uma rampa composta de linhas retas, você quer com segmentos curvos. A inclinação máxima admissível é de 8,33% e o raio mínimo de 3 metros, medido no perímetro interno da curva, certo? Então, o que quer dizer aí? Está dizendo que você, se for curva, você tem que usar 8,33% de declividade no máximo, e esse raio é aqui do centro da curva até essa circunferência menor aqui, que é o perímetro interno da curva, da rampa. A inclinação transversal não pode exceder 2% em rampas internas e 3% em rampas externas. O que quer dizer essa inclinação transversal? É a inclinação no sentido da largura da rampa. Então você tem uma inclinação no sentido do comprimento da rampa, né, que é essa que a gente estava vendo até agora, e você também pode ter, né, uma inclinaçãozinha, né, se precisar, né? Então você não pode exceder 2% em rampas internas e 3% em rampas externas. Que é interna ou externa? Interna é a construção, ou seja, abaixo da cobertura, da laje, do telhado, é 2% e externo 3%. A largura das rampas deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas. Então, quanto mais gente for passar, né? Por exemplo, numa escola, é necessário que a rampa seja larga, porque vai passar muitos alunos ao mesmo tempo, né? Você não pode colocar uma rampa estreita. Então, é em função do número de pessoas. A largura livre mínima é recomendável para as rampas em rotas acessíveis é de 1,5 m, sendo o mínimo admissível de 1,2. Então, o que está dizendo aí? Que a norma prefere, né, que você coloque 1,5 m. Mas você pode até colocar 1,20 m, né? Ele abre uma exceção para colocar 1,20 m. Toda rampa deve possuir corrimão de 2 alturas em cada lado, conforme demonstrado na figura 72. Então aqui está a figura 72, mostrando 2 corrimãos. Esses corrimãos é para os deficientes físicos, né? Porque às vezes tem um cadeirante, né, que vai precisar subir a rampa ali e ele não alcança o corrimão que está mais alto, que é o corrimão que fica a 92 centímetros do piso. E aí ele vai usar esse corrimão mais baixo, que está a 70 centímetros do piso aqui, no caso desse desenho, tá? Então ele precisa ter sempre, né, dos dois lados nas rampas, 2 níveis, né, 2 alturas de corrimão. Aí está uma figura, né, mostrando o corrimão. Aqui eu tenho um patamar inicial, um piso de alerta, né, um piso para deficiente visual. Ele vem com a bengala dele. Quando ele passa aqui, ele vai sentir que vai começar a declividade, né, da rampa. Aí ele vai começar a subir a rampa e quando chega em cima tem um piso de alerta indicando a ele que acabou esse lance, né, esse segmento da rampa. Aí vai para outro lance, caso tenha, né. E aqui mostra os 2 níveis de corrimão. Tem aqui o corrimão mais alto, 92 centímetros, e o corrimão mais baixo, 70 centímetros. Aqui os balaustres, né, do corrimão, né, que pega os 2 corrimãos. E aqui um guarda-corpo, né, externo ao corrimão, né. Nem sempre tem, né, mas pode ser que tenha. E tem também essa guia de balizamento, tá vendo? Essa guia de balizamento é como se fosse uma basezinha no pé do corrimão ou do balaustre ou do guarda-corpo, que o deficiente visual vai tocar com a bengala dele, né, para ele se guiar ali, né, que a largura da rampa é até ali. Em edificações existentes, quando a construção de rampas nas larguras indicadas ou a adaptação da largura das rampas for impraticável, as rampas podem ser executadas com largura mínima de 90 centímetros. Então aí a norma já abriu outra exceção, né? Ou seja, botou o mínimo do mínimo do mínimo, né? Então, as rampas podem ter largura de 90 centímetros e com segmentos no máximo de 4 metros de comprimento, medidos na sua projeção, desde que respeitadas as tabelas 4 e 5. Então, tem que respeitar a tabela 4 e 5, 4 ou 5, né? E se for edificações
existente, no caso uma reforma, né? Você pode colocar uma largura de 90 centímetros no mínimo para a sua rampa, certo? Quando não houver paredes laterais, as rampas devem incorporar elementos de segurança, como guarda-corpo e corrimãos. Guias de balizamento com altura mínima de 0,05 instalados ou construídos nos limites da largura da rampa, conforme figura 72. A projeção dos corrimãos pode incidir dentro da largura mínima admissível da rampa até 10 centímetros de cada lado. No caso aí, ele está dizendo que pode estar dentro, né, do valor, certo? Exceto nos casos especiais de edificações existentes, com largura de rampa de 90 centímetros. Então, você não pode colocar esses 10 centímetros dentro do 90, certo? Tem que ser os 90 e mais 10 de um lado e 10 do outro. No caso, 1 e 10, né? Os patamares, no início e no término das rampas, devem ter dimensão longitudinal mínima de 1,20. Entre os segmentos de rampa devem ser previstos patamares intermediários com dimensão longitudinal mínima de 1,20 também, conforme a figura 73. Então a figura 73 mostra aqui um patamar intermediário com um comprimento de 1,20. Tem aqui o patamar inicial, aqui desse lado, de 1,20 também no mínimo, e um patamar final com 1,20 também no mínimo. Então quando você for projetar uma rampa, você não pode começar a rampa já inclinada, certo? Você tem que, o espaço da rampa tem que começar com uma fase horizontal, que é esse 1,20 m. Depois começa a inclinar, né? Depois de 1,20 m. Aí, a depender dos comprimentos mínimos para cada segmento, você vai ter patamares intermediários, né? E esses patamares intermediários, eles têm que ter, no mínimo, 1,20 m de comprimento. Os patamares situados em mudança de direção devem ter dimensões iguais à largura da rampa. Então, se eu for fazer uma curva, né, vou mudar de direção, ou uma curva a 90 graus, ou uma curva a 180, eu tenho que colocar pelo menos um comprimento de patamar igual à largura da rampa que eu estou adotando. Quando houver porta nos patamares, sua área de varredura não pode interferir na dimensão mínima do patamar. É aquela mesma situação para a escada, né? Que tem essa mesma observação. Então, se eu tiver uma porta abrindo ali naquele patamar, o que é difícil, né? Mas pode acontecer, você não pode ter a largura da rampa dentro dessa varredura da porta, da abertura da folha da porta. Tem que ser além de onde a porta alcança, né? Se a porta abrir para fora. O ideal é que a porta abra para dentro do ambiente, não para cima da rampa, né? Se forem projetar, coloca a porta abrindo para dentro do ambiente, ok? A inclinação transversal dos patamares não pode exceder 2% em rampas internas e 3% em rampas externas. A mesma coisa da inclinação transversal dos segmentos da rampa. Aí eu coloquei algumas figuras, né, algumas fotos de rampas existentes em construções. Aqui tem uma rampa, ó, com 2 segmentos, aqui com um guarda-corpo de vidro, né? A rampa tem um segmento, aqui em cima tem um patamar e sobe para outro segmento. Aqui o guarda-corpo de vidro do segundo segmento. Aqui uma rampa curva. Aqui uma rampa com 2 segmentos também. Aqui só tem guarda-corpo de um lado, né? Aí uma outra rampa com guarda-corpo em 2 alturas, né? Aquela situação que eu falei para vocês, tá? Então, uma altura de um guarda-corpo a 70 centímetros e a outra altura 92 centímetros. São as alturas indicadas pela norma, 90 e 50. Aí uma outra rampa com guarda-corpo e com a guia de balizamento aqui embaixo, tá vendo? A guiazinha de balizamento. E aqui o guarda-corpo em 2 alturas. Aqui um segmento, aqui um patamar, outro segmento, outro patamar,
Aqui é uma outra rampa curva, que é o museu lá de Niterói, né, no Rio de Janeiro. Projeto de Oscar Niemeyer. A rampa do Palácio do Planalto, né, uma rampa com um só segmento, sem guarda-corpos. E eu colocaria um exercíciozinho só para fixar a utilização dessas tabelas e da fórmula, certo? Para vocês entenderem aí como faz esse cálculo da rampa. Então, qual é o exercício? Projetar uma rampa para um desnível de 2 metros em uma residência em Aracaju, Sergipe, obedecendo a ABNT NBR 9050 de 2020 e o Código de Obras. Então, por que é que eu estou citando Aracaju? Porque eu vou olhar também para o Código de Obras de Aracaju, né? Eu tenho que analisar a norma da ABNT e tenho que olhar o Código de Obras da cidade, o que é que ele fala. Aí, o que é que eu vou adotar, professor? Eu vou adotar a exigência mais restritiva, ou seja, qual é o limite mais que vai me dar mais segurança, então que esteja interno ao outro, ou seja, se o Código de Obras de Aracaju for mais restritivo do que a ABNT, eu vou usar o Código de Obras de Aracaju. Se a ABNT for mais restritiva do que o Código de Obras de Aracaju, eu vou usar a ABNT, ou seja, vou usar a norma mais restritiva, certo? Para o que eu estiver usando, né? Analisando. Então, quais são os limites máximos que aquelas tabelas me dizem com relação ao Código de Obras de Aracaju? O Código de Obras de Aracaju diz assim, que para residências, a declividade máxima é 12%. Só fala isso. Pronto. Para residência, 12%. Então, eu não posso passar de 12%. E o que é que fala a BNT 9050? Que a declividade, né, máxima na tabela 4, né, que é para residências novas, né, aqui é uma residência nova, é 8,33. Se eu colocasse assim, uma reforma de uma residência, então eu poderia ir até 12,5, né? Podia aumentar um pouquinho, desde que eu não conseguisse fazer o cálculo até 8,33. E quando é que eu não consigo? Quando não cabe no espaço, né? Às vezes eu não tenho área suficiente, nem comprimento suficiente para colocar uma rampa, né? Então eu posso aumentar um pouquinho a declividade até 12,5, isso em reforma, né? Para colocar a minha rampa ali naquele projeto. Mas se a obra for nova, se for um projeto novo, a BNT fala que tem que ser 8,33. Beleza, então eu vou usar qual? 12 ou 8,33? Vou usar 8,33, que é mais restritivo, né? Vai me dar uma rampa com menor declividade. Perfeito, então eu vou usar esse aqui de baixo. Aí eu coloco na fórmula, né? Qual é a fórmula? I é igual a H vezes 100 dividido por C. Aí eu vou substituir aqui o I, né? Pego 8,33, coloco aqui, 8,33, e resolvendo essa equação aqui, eu tiro o valor de C, né? O C me deu um valor de 24 metros, é o comprimento da rampa. Então eu consegui, né, um comprimento de 24 metros. Aí só que eu não posso colocar os 24 metros únicos, comprido, né, de uma vez só, com um segmento só. Então o desnível pode ser dividido em segmentos de no máximo 80 centímetros. Certo? Por quê? Eu não posso colocar um segmento só. Primeiro pelo desnível. O desnível aqui é 2 metros, né? E a norma fala, né? Deixa eu mostrar lá na tabela 4, ó, para vocês verem. Tabela 4 é essa aqui, né? Eu vou usar 8,33, que é essa última linha aqui. Então essa última linha está me dizendo que eu não posso ter uma altura, um desnível maior que 80 centímetros do meu segmento. E o meu desnível lá, né, no meu exercício, é 2 metros. Tá? E eu não posso também ter mais que 15 segmentos de rampa. Tá? Então eu preciso atender essas duas condições aqui para uma rampa de 8,33. Certo? Pode ser menor que 8,33? Pode. Mas eu vou colocar o limite máximo aqui. Tá? Então vamos voltar lá para o meu exercício. Já sei que no máximo 80 centímetros de desnível. Eu tenho que colocar em cada segmento. Então,
Está dizendo aqui, o desnível pode ser dividido em segmentos de no máximo 80 centímetros. Então, vou admitir 4 segmentos de 50 centímetros de desnível. Tá? Então, o que é que eu estou fazendo aí? Né? Eu estou pegando o valor inteiro, né, 2 metros, e dividindo por 4 para dar valores fáceis de medir lá na obra. Né? Então, eu vou ter desníveis de 50 centímetros. Nem sempre o valor é assim, redondinho. Né? Eu posso ter 2,20 metros, posso ter 2,15 metros. Aí eu vou dividir e vou ver quanto vai dar o valor. Não vai dar sempre um valor redondo assim. Pode dar qualquer valor menor ou igual a 80 centímetros. Tá legal? Então, os lances, né, as alturas de cada segmento não devem ultrapassar 80 centímetros, mas pode ser menor que 80 centímetros. Qualquer valor menor que 80 centímetros. Então, eu vou colocar 4 segmentos, né, que eu posso botar até 15. Então, eu vou colocar 4 de 50 centímetros de desnível. Perfeito, já sei que minha rampa vai ter 4 segmentos. Tá? Então, continuando o exercício. Vou considerar uma largura de 1,20 m, certo? Que é a largura mínima para obras novas, né? 90 centímetros é para obras de reforma existentes. Então, 1,20 m é o mínimo do mínimo para obras novas. Com patamares de 1,20 m também, que é o mínimo para patamar de comprimento entre os lances da rampa. Então, eu vou fazer um projeto que vai ter 4 lances. Vou ter a largura da rampa de 1,20 m e os patamares eles vão ter um comprimento de 1,20 m por 1,20 m, né, que é a mesma largura da rampa. O patamar vai ter 1,20 m por 1,20 m, beleza. E qual é o comprimento de cada lance, né? Para eu conseguir alcançar a altura, né, que eu quero. Eu vou pegar os 24, ó, que foi aquele valor que eu achei inicialmente, né, esses 24 metros aqui, que é o C, né? Que foi achado em função da minha declividade usada, e vou dividir pelos 4 segmentos, né, de rampa. Então eu vou encontrar que cada lance, né, cada segmento vai ter 6 metros. Pronto, perfeito. Eu já posso desenhar minha rampa, porque eu já tenho as características dela. Então, como é que eu vou desenhar isso? Coloquei aqui um desenho, modelo. Então, para esse exemplo, eu tenho aqui a planta baixa, né, que é esse desenho aqui de cima, e a vista lateral, aqui de baixo. Então, no meu cálculo, eu encontrei 4 segmentos, ou seja, eu tenho um segmento, 2 segmentos, 3 segmentos, 4 segmentos de rampa. Né? A largura da rampa é 1,20 m, vou aumentar. Ó, a largura da rampa é 1,20 m, tá vendo? Coloquei um patamar inicial aqui, né, que fala a norma, que eu tenho que ter uma parte horizontal antes da inclinação, de 1,20 m também. Aí tem o meu primeiro segmento, né, o meu primeiro lance, de 6 metros. Depois, um primeiro patamar intermediário, de 1,20 m de comprimento, com 1,20 m de largura. Depois, um segundo segmento de 6 metros. Depois tem um patamar para mudar a direção, porque eu quero que minha rampa seja em U, né? Eu venho aqui, né? Chego aqui e volto no mesmo sentido, né? Só que ficando mais alto, né? Chego num nível maior. Aí tem um patamar aqui horizontal, né? De 1,20 m por 2,55, porque tem a largura desse guarda-corpo aqui. Aí tem o terceiro lance, né? O terceiro segmento, com 6 metros também. Depois, um outro quadradinho aqui, que é um terceiro patamar. Depois, o quarto segmento e chego no nível superior, aqui em cima. Aqui no corte vocês vão ver melhor, né? Como é que aconteceu aqui esse desenvolvimento da rampa. Ó. Aqui está um andar inferior, né? O nível 0, né? Que eu parti. Aí eu tenho o primeiro lance com um desnível de 50 centímetros e com um comprimento de 6 metros. Aí tem o primeiro patamar, né? Depois o segundo lance, também com 50 centímetros. Aí tem aquele patamar que muda a direção aqui. Ó. Aí depois tem o terceiro lance, né? Depois um terceiro patamar, depois um quarto lance e chego lá no nível superior. Coloquei 2 figuras humanas aqui para que a gente entenda, né, a proporcionalidade da coisa aqui, tá? Eu fiz aqui também
Esse desenho aqui eu fiz no AutoCAD, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, para mostrar uma coisa. Então aqui eu coloquei a rampa em 3D para vocês perceberem melhor. Deixa eu colocar aqui em 3D. Aquele mesmo desenho, aquele mesmo projeto. Para vocês entenderem melhor. Vou colocar uma textura aqui. Vou colocar isso aqui. Ó. Aqui está a rampa que eu acabei de falar. Ó. Deixa eu girar para vocês verem. Colocar na altura. Aqui é o piso do térreo, esse piso aqui, né? Aí tem aqui o primeiro lance. O primeiro lance subiu, aí chegou aqui no primeiro patamar. Esse primeiro patamar está a 50 centímetros, na parte superior dele, está a 50 centímetros do nível inicial, certo? Desse primeiro nível aqui do térreo. Aí tem o segundo segmento, esse segundo segmento, ele sai do patamar, ó, saiu aqui de cima do patamar, até chegar nesse patamar que muda de direção aqui, ó, certo? Então também daqui, do nível superior do primeiro patamar até o segundo, tem também 50 centímetros, tá? Aí cheguei aqui no patamar para mudar a direção, ó, e vou subir agora no sentido contrário, para chegar lá em cima. Aí vem aqui, né, no terceiro lance. Cheguei aqui no terceiro patamar, depois fui para o quarto lance e cheguei no último patamar, lá a 2 metros de altura, tá? Então aí está o desenvolvimento dessa minha rampa, né? Consegui aqui vencer essa altura aqui, daqui de baixo até lá, 2 metros, né? Com 4 lances de rampas com patamares intermediários.